Oi, gente, tudo bem com vocês? Andei um pouco sumida aqui do YouTube, né? Eu expliquei mais ou menos o que aconteceu lá no Instagram. Se vocês não me acompanham, me sigam lá, Rotine Livros, tá? Assim como aqui no YouTube. E também eu queria comentar que eu estou um pouquinho resfriada nesse vídeo, então talvez a minha voz saia estranha, meio anasalada. Eu não tenho lido muito, meu ritmo de leitura tá bem ruinzinho, só que eu não poderia deixar de participar da Maratona Literária de Inverno, porque assim, eu participo há anos, desde que eu entrei nesse mundo de leituras e conheci os booktubers e os bookstagrams, etc. Eu confesso que é um dos meus momentos favoritos do ano, participar dessas maratonas, interagir, ver os vídeos, ver as lives. Quase nunca eu consigo ser extremamente produtiva e bater minha TBR nessas maratonas, mas assim, olha, eu juro que eu não me importo. Eu gosto de participar, de fazer minha TBR, de tentar ler mais, mas assim, se eu não bato minha TBR, gente, eu não fico mal, não fico pensando nisso, até porque é muito comum é muito comum da maratona não bater com as minhas férias, porque a minha vida toda as minhas férias de julho foram meio bagunçadas. Assim, foi difícil na minha vida encaixar direito essas datas, mas tudo bem. Por exemplo, esse ano, a primeira semana da maratona, eu vou estar assim, cheia de coisas de entrega de fim de semestre. Acho que na segunda semana eu vou estar praticamente de férias, então talvez eu consiga ler mais. Enfim, gente, tudo isso pra falar que eu vou participar, vou fazer a minha TBR, na verdade já fiz minha TBR, e é isso que eu vim aqui falar pra vocês hoje, mostrar os livros que eu escolhi pra tentar ler durante a Maratona Literária de Inverno. E eu fiz uma TBR, assim, desafiadora, mas eu sei que provavelmente eu não vou conseguir ler tudo, tá, gente? Mas assim, se eu conseguir, perfeito. Se vocês não sabem do que eu tô falando, a Maratona Literária de Inverno é uma maratona que é organizada pelo Vitor Almeida há anos, assim, muito, muito tempo. E normalmente essa maratona acontece em julho e ele faz a maratona de verão que acontece lá por janeiro. A maratona literária de inverno é a minha favorita, tá? Eu normalmente é que eu sempre participo e é que eu mais aproveito. E todos os anos ele faz essa maratona com alguma temática, alguma coisa assim, meio fantástica. Tem desafios, tem sorteios e tem lives. E eu gosto muito de toda essa dinâmica, sabe? Eu acho que a interação e a parte de acompanhar as outras pessoas lendo é mais legal do que ler em si. Mas mesmo assim também sempre é uma época da minha vida que eu leio pelo menos um pouquinho mais, mesmo que não seja super produtiva nas leituras, mas eu sempre consigo ler um pouquinho mais. Então, se vocês tiverem curiosidade para saber mais sobre a maratona, eu vou deixar aqui o vídeo de apresentação do Vitor, ele explica todas as regras, como é que funciona, qual é a temática desse ano. Mas é isso, eu fiz uma TBR de 6 livros, tá? E acho que faltou falar, a maratona começa no dia 7 de julho. Na verdade, ela começa oficialmente no dia 8 de julho, mas no dia 7 já tem o Esquenta, que normalmente tem, que vai ser uma live que vai ser do meio-dia à meia-noite da sexta-feira, que é basicamente pra tentar começar no gás já. Não sei se eu vou conseguir participar dessa live, mas se eu conseguir, eu com certeza vou gravar vlog aqui pra vocês, tá? A minha meta é gravar 2 vlogs da Maratona Literária, um pra cada semana. Não sei se eu vou conseguir, mas eu espero que eu consiga. Bom, o Vitor criou vários desafios aqui pra encaixar os livros. Eu não encaixei um livro pra cada desafio, porque eu acho que ia dar uns 9 livros e, enfim, eu sei que não rola, tá? Então eu escolhi 6 desafios aqui que eu acho que dava pra encaixar livros que eu tô com vontade de ler. E aí eu já uno o útil com o agradável, né? Então eu fui escolhendo os livros que eu queria ler e fui tentando encaixar nos desafios. E é isso, então eu vou falar pra vocês um por um dos 6 livros que eu escolhi. O primeiro desafio vai ser continuar ou terminar uma série. E aí eu escolhi um livro de uma série que eu comecei há muito tempo atrás. E eu gosto muito do primeiro livro e eu nunca peguei o segundo livro pra ler, não sei o motivo, tá? E eu acho que vai ser uma boa opção porque o livro não é tão grande. Eu estou falando de A Menina na Torre. Esse livro é a continuação de O Urso e o Rouxinol. É o segundo livro de uma trilogia. E ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 336 páginas. Então, assim, não é um livro super pequeno, mas também não é um calhamaço. A maioria dos livros que eu escolhi estão entre 200, 300 e alguma coisa páginas, tá? E, bom, eu não vou falar muito da história do livro, porque é o segundo de uma trilogia,
mas basicamente o primeiro vai tratar da Vasilisa, que ela é uma garota na Rússia, tá? Então é uma Rússia de muitos anos atrás, e vai tratar das lendas da Rússia, de algumas criaturas mágicas, etc. E essa Vasilisa, ela é quase uma bruxa, uma feiticeira, porque ela consegue enxergar essas criaturas do folclore da Rússia. E aí isso vai fazer com que ela seja meio perseguida ali pela igreja que tá aumentando o seu domínio na Rússia e tirando essas crenças antigas, né, que existiam de lá. E aí, pelo que eu entendi no segundo livro, ela vai se disfarçar de menino pra fugir de algumas dessas acusações. É basicamente o que eu entendi aqui, que eu posso falar pra não dar spoiler pra vocês. Eu amo essa fantasia, essa parte da cultura russa é incrível. Então, assim, eu recomendo muito a leitura do primeiro livro, O Urso e o Roxinol, se você nunca leu. Se eu não me engano, ele está disponível no Kindle Unlimited. E, assim, é uma ótima opção pro inverno também, porque vai ter ali o deus do frio e aí vai ter muita neve, vai ser uma ambientação assim, bem de inverno nesse livro. Eu acho uma leitura muito legal para essa época. O segundo desafio é um livro que aborde uma cultura com a qual você não esteja familiarizado. Então, gente, eu escolhi, para encaixar nesse desafio, Uma Magia Destilada em Veneno. Esse livro, se eu não me engano, vai tratar um pouco da cultura da China, tá? Porque a autora, ela é chinesa, que mora atualmente no Canadá, e ela vai usar vários elementos da cultura aqui nesse livro. Pelo que eu entendi da sinopse, vai ter uma protagonista cuja irmã dela tá com a vida dela em perigo, por conta de um chá que eles dão para as pessoas, que vai envenenar, alguma coisa assim. E aí essa garota, para salvar a irmã dela, vai atrás do Shenong-shi, que é um mestre lá dessa arte ancestral dos chás e tal, pra procurar uma cura. Pelo que eu entendi bem por cima é isso, tá? Eu não gosto de ler muito as sinopses pra não pegar spoiler. Mas assim, tem muito elemento aqui fantástico, né? Criado pela autora, mas também vão ter elementos da cultura chinesa, se eu não me engano, tá, gente? Então, assim, é muito interessante. Eu ainda não li muitos livros de origem oriental na minha vida, então eu tô começando a conhecer, principalmente os asiáticos agora. E sempre, assim, tá sendo uma experiência muito interessante, muito nova. O outro que eu li nessa pegada foi os Seis Grows também, que tem bastante de cultura. E é muito legal. E aí, esse livro, ele tem 332 páginas, tá? E a diagramação dele é bem tranquila. Talvez eu consiga também ler nessas 2 semanas. O terceiro desafio que eu escolhi foi um livro com menos de 500 avaliações. Então, pra encaixar um livro nesse desafio, o que eu fiz? Eu fui na minha wishlist do Kindle Unlimited, eu coloco lá todos os livros que eu quero ler que estão no Kindle Unlimited, pra aproveitar que eu estou com a assinatura ativa, né? E eu fui olhando o número de avaliações que eles tinham. E aí eu fui abrindo vários, e eu abri vários nacionais interessantes. Porém, a maioria dos livros nacionais tem, assim, 500 páginas, 800 páginas, um número muito grande de páginas que eu não ia conseguir encaixar agora na maratona, né? Que a gente tem que tentar ler livros menores. Então, gente, eu escolhi um livro que é, pelo que eu entendi, de suspense. Ele não é nacional, só que ele está disponível no Kindle Unlimited e tem 259 páginas, então eu acho que vai ser bem tranquilo. O nome do livro, então, é A Filha do Rei do Pântano. Ele tem uma sinopse bem interessante, tá? Que é basicamente assim: uma mulher, ela tem a vida normal, entre aspas, com a sua família, seu marido, seus filhos, só que ela tem um segredo, que ela é filha de um sequestrador com uma vítima. Então, o pai dela sequestrou uma mulher e teve uma filha com essa mulher, e ela é fruto dessa relação, assim, doentia, né? E 20 anos depois, o pai dela, que já estava preso, fugiu da prisão e matou 2 guardas, e a polícia começa a caçar ele. Só que esse homem, ele cresceu, ele era acostumado a viver no pântano. Então ele tem diversas habilidades de se esconder, de andar naquela área mais inóspita, de realmente sobreviver ali, que a polícia não tem. E a única pessoa que é tão treinada quanto ele, né, nessa região é ela, a filha dele, né? Então ela vai ali ser obrigada a encarar o passado dela, que ela talvez não queira encarar, pra poder encontrar o pai dela, pra ele ser preso novamente. Pelo menos essa é a sinopse.
Não sei o que esperar desse livro, eu acho uma temática assim bem diferente, eu nunca li um livro assim, e eu acho que é bem interessante, ele é um livro curtinho além disso, né? E na Amazon ele tem 216 avaliações só, então é menos de 500 avaliações, por isso que eu encaixei no desafio. O próximo desafio é um livro com apenas uma palavra no título. E aí eu escolhi Forward, que é um livro de contos. Eu adoro colocar livros de contos e novelas nesse tipo de maratona, porque acaba fluindo. Eu posso ler um conto aqui e intercalar com outro livro e depois voltar pra cá ler mais um conto. Então eu acho muito interessante. Forward é um livro de contos de ficção científica que eu mostrei aqui no último unboxing, da última promoção que teve. E aqui tem histórias de vários autores que eu conheço e gosto, como Blake Crouch, N.K. Jemisin, a Veronica Roth, e alguns outros que eu ainda não conheço. Então eu acho que é uma leitura muito interessante para uma maratona. Mesmo que eu não consiga ler o livro inteiro, eu posso ler um ou dois contos que estão aqui. Então eu acho que vai ser bem legal. O livro inteiro tem 298 páginas, menos de 300, mas dá pra ver aqui que os contos são bem pequenos, porque tem umas divisórias assim, e os contos têm em média 80 páginas, então são novelas, né? Tem outro aqui com 40 páginas, então eu acho que vai ser bem legal pra melhorar o meu ritmo de leitura. Então, o título é Forward, é só uma palavra, eu encaixei nesse desafio por isso também. E é isso. O próximo desafio que eu escolhi foi um livro com um protagonista adulto. Então, assim, esse foi um dos mais fáceis, porque é muito fácil achar livro que o protagonista é uma pessoa adulta. E aí eu escolhi um livro do meu Kindle, que é um livro que tem poucas páginas e é bom pra dar uma quebrada nessas outras leituras, porque é de um gênero bem diferente e é um gênero que eu leio muito rápido. O livro que eu escolhi é Cortesã por uma Noite, da Lisa Kleypas. É um livro de romance de época, o que é ótimo, porque normalmente quando o livro é minimamente bom, eu leio muito rápido. Tem que ser muito ruim um livro de romance pra eu não ler rápido, principalmente romance de época. Então eu sei que é um livro assim bem certeiro pra dar um respiro também nas outras leituras da maratona, que é muita fantasia, ficção científica, tem suspense, né? E, gente, esse livro tem 272 páginas, então menos de 300, o que é ótimo também. Vai contar a história de um policial que ele vai investigar uma moça que foi afogada, né, no rio, num rio lá da cidade. E aí ele vai lá e ele vê que essa moça, na verdade, não está morta. Ela tá bem debilitada, mas ela está viva. E essa moça é uma cortesã, uma mulher que ele odeia lá da cidade. E aí ele suspeita que ela foi vítima de uma tentativa de assassinato, então ele vai lá tentar proteger ela. Então ele é um policial, ela é uma cortesã, que não se gostavam no início, mas aí ali eles vão acabar se unindo pra proteger a vida dela e pra achar também as pessoas que tentaram assassinar. Assim, parece uma coisa meio suspense, né? Mas eu tenho certeza que por ser um romance de época vai ser tratado de uma forma bem leve, pelo menos eu acredito. E eu acho que a premissa é bem diferente, bem legal, e eu acho que vai ser uma ótima leitura para maratona. E o último desafio é: dê uma segunda chance para um autor ou autora que não gostou tanto. E assim, não é bem que eu não gostei dessa autora, tá? Mas essa autora é uma que está empatada comigo, porque o primeiro livro que eu li dela eu gostei muito. O segundo livro que eu li dela eu não gostei tanto, então agora eu vou ler o terceiro pra poder tirar, assim, uma ideia do quanto eu gosto, se aquele que eu não gostei foi só um caso isolado, tá? Que é, gente, a Vie Schwab. Eu vou ler Mansão Gallant dela. Eu li o primeiro livro dela, que foi A Vida Invisível de Ed La Rue, que é muito bom. E aí o segundo livro que eu li dela foi Vilão, e eu não gostei muito de Vilão, tá? Assim, a cada dia que passa, a cada momento que eu lembro de Vilão, eu gosto menos ainda. É um livro que não funcionou comigo. E aí, eu tenho aqui Mansão Gallant dela, que é um livro que eu entendi que é um pouco mais infantil do que Vilão, que vai tratar de um ponto de vista bem mais fantástico. É um livro curto, tem 318 páginas e a diagramação é bem confortável. Fora tudo isso, ele tem ilustrações no meio, tá? Então é um livro muito bom pra maratona, porque tem cara de que vai ser muito fluido, muito rápido de ler. Aqui a gente vai acompanhar uma garota que ela vive numa espécie de instituição, uma escola. Foi abandonada lá, não tem família. A única coisa que ela tem que conecta ela com o passado dela é um diário da mãe dela. E, gente, depois de um tempo ela vai receber um convite de um tio, que ela nem assim tinha relação nenhuma, pra visitar a mansão dele, que é a Mansão Gallant.
Então ela vai pra essa mansão e eu acredito que vai descobrir muitas coisas sobre o passado dela, sobre a família dela. E eu acho que também tem um teor bem fantástico aqui, tá? Eu acho que esse livro tem tudo pra funcionar comigo, tá? Porque, assim, a premissa é muito legal, eu adoro esse ar, assim, de mistério misturado com fantasia. E essa coisa da personagem não conhecer o passado dela, mas tem um diário da mãe dela. Parece muito legal. Então eu tenho também boas expectativas com esse livro. Eu espero, assim, me reapaixonar pela Via Schwab, porque tem outros livros dela que eu gostaria de ler, mas eu fiquei com um pezinho atrás depois de Vilão, sabe? Então é isso. Esses são os livros que eu escolhi, são 6 livros, tá? Assim, gente, eu acho um pouco difícil eu conseguir ler 6 livros em 2 semanas, até porque eu não vou estar 100% de férias. Porém, eu adoro fazer uma TBR desafiadora e aí eu vou lendo e aí quem sabe eu consigo ler os 6, né? E com certeza eu vou mostrar pra vocês aqui em vlog, mesmo que eu não consiga ler nada, eu vou tentar mostrar aqui um pouco pra vocês da minha rotina. A maratona literária de inverno é uma época que eu gosto muito, sempre é uma época que eu consigo melhorar o meu ritmo de leitura, voltar a amar ler, mesmo que eu não leia tanto. E eu tava realmente precisando disso, porque eu passei por uns tempos meio difíceis nas últimas semanas que a primeira coisa que acontece quando eu não tô tão bem é parar de ler. Então eu perdi um pouco o gosto pela leitura. Tô voltando aos poucos agora. E é isso, eu tô muito empolgada pra começar. Eu já quero ler todos esses livros, eu não sei nem por qual eu começo. Eu normalmente nas maratonas começo pelos livros menores, pra poder ir terminando logo e ficando mais empolgada. E aí eu vou lendo os outros maiores. Mas vamos ver, vai ter vlog aqui, eu espero que vocês gostem. Essa é a minha TBR, então, da maratona. Eu quero saber quais livros vocês escolheram pra ler, se vocês forem participar. Se vocês não forem participar, me contem o que vocês querem ler em julho mesmo, sem maratona, sem desafios pra cumprir. E é isso, então até o próximo vídeo. Tchau!